Como fazer o cliente autorizar o orçamento? É muito importante você destacar alguns pontos antes de passar o orçamento para o cliente e demonstrar conhecimento, porque dessa forma vai aumentar aí a probabilidade do cliente autorizar com você o orçamento e, consequentemente, você vai aumentar o faturamento da sua assistência. Alguns pontos que a gente vai destacar aqui, você pode implementar ainda hoje na hora de passar o orçamento para o cliente. Primeiro é você agregar valor ao serviço que você está realizando. E como você vai fazer isso? Vamos citar, por exemplo, a troca de tela de um aparelho. Você precisa destacar algumas características daquela peça, como falar da qualidade, falar da durabilidade, e outra coisa que você não pode esquecer de falar é falar da garantia, porque dessa forma o cliente vai se sentir mais seguro e vai aumentar a chance dele autorizar o orçamento com você. Outra coisa que você deve fazer é oferecer algo a mais para o cliente. Lembrando que esse algo a mais ele não vai te custar nada, como por exemplo, você fala para o cliente que, aproveitando a oportunidade, você, quando abrir o aparelho, você vai fazer uma limpeza interna, você vai fazer uma higienização no aparelho, você vai fazer uma revisão, aproveitar e testar todas as funções do aparelho, porque dessa forma o cliente vai entender que ele vai sair com o aparelho funcionando 100% da sua assistência. Eu trouxe mais aqui alguns pontos que a gente deve destacar, como demonstrar conhecimento, diferente dos outros técnicos que falam para o cliente que aquele serviço é complicado, que aquela peça é delicada, que tem que abrir com cuidado. O que você vai fazer é demonstrar conhecimento. E como você faz isso? Você fala para o seu cliente um caso anterior que você pegou, você fez o serviço e o serviço ficou bacana e o cliente está utilizando o aparelho até hoje. Diferente do outro técnico que vai assustar o cliente botando dificuldades e dessa forma o cliente vai pensar o quê? Que você não tem o devido conhecimento. Você também vai dar um brinde para ele, tá? É muito interessante a gente utilizar desse artifício de oferecer um brinde como uma película, como um protetor de cabo, que é algo que não vai afetar em nada o nosso orçamento. Aqui na minha região eu compro uma película por 80 centavos. Isso não vai afetar em nada o meu orçamento. Então o que custa eu oferecer para o meu cliente uma película de brinde? Com isso o cliente pode até imaginar que o orçamento dele está diminuindo, porque se ele trocar a tela em outro lugar, ele vai pagar para colocar uma película. E aqui na sua assistência, ele vai ter uma película de graça que custaria para ele valor X, tá? Outra coisa que você não pode esquecer de fazer é você falar para o seu cliente que se ele deixar o aparelho nesse exato momento, você consegue adiantar o serviço para ele. Todo cliente ele tem uma certa urgência. Todo mundo tem o seu tempo escasso e não pode ficar sem o seu smartphone. Então você falar para o seu cliente que ele deixando o aparelho a partir daquele momento, você já vai iniciar, você já vai colocar o aparelho dele para serviço e com isso ele vai observar que ele está economizando tempo, não vai precisar sair de assistência em assistência fazendo orçamento. Ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você implemente ainda hoje essas dicas na sua assistência para dessa forma você aumentar a probabilidade do cliente autorizar o orçamento e você também levantar o faturamento da sua assistência.